E para a apresentação de encerramento desse seminário, temos a honra de receber o advogado e jurista Dr. Marçal Justin Filho, que irá falar sobre desestatizações entre segurança jurídica e supremacia do interesse público. Mestre e doutor em Direito Público pela PUC-SP, advogado, árbitro e parecerista, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, de 1986 a 2006, professor visitante do Instituto Universitário Europeu, Itália, 1999, e pesquisador na Escola de Direito de Yale. Saúde e cumprimento aos organizadores do evento. Há uma necessidade de diálogo, de discussão, de meditação sobre alguns temas jurídicos essenciais, e um deles, obviamente, se relaciona à desestatização e às implicações que isso tem na vida política, social, econômica e jurídica, de um modo muito amplo. E, por isso, como eu disse, é uma enorme satisfação participar de um evento que é organizado institucionalmente por diferentes instituições da sociedade catarinense. Doutor Marçal, obrigado. É uma honra para todos nós recebermos em Santa Catarina. Doutor Marçal, eu tenho uma pergunta específica. Em Balneário Camboriú, eu estou no mandato de vereador. Nós fizemos uma legislação em 2016, na época eu era secretário da Fazenda, fizemos, de acordo com o portal Leis Municipais, a primeira norma de naming rights, direito à denominação conforme o seu artigo, que utilizamos ele como base para essa estruturação. E hoje são... alguns municípios já acabaram copiando a nossa legislação, como o caso Blumenau adequou, nós temos aqui Itapoá, Guarulhos e Londrina, alguns casos no Brasil. E aí tem lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, que acabam não regulamentando, não regulamentaram uma norma específica. Nós procuramos regulamentar tudo no sentido de segurança jurídica e para o gestor, de fato, poder fazer a sociedade saber até que ponto poderia ir. Então, eu queria saber nesse sentido, hoje, muitos anos depois, aí cerca aí de 9 anos depois daquele seu famoso artigo que deu base para tudo isso, esse cenário, o direito à denominação, no nosso caso lá de espaços, eventos públicos, nós pensamos principalmente nas áreas de turismo, cultura, assistência social, mobilidade, que foram o que nós especificamos, não avançamos para a questão, por exemplo, educação e saúde. Nesse sentido, se fosse possível passar um pouco específico da parte de naming rights, hoje, possibilidades, se fosse possível, gostaria de saber, até porque é assunto da minha tese de doutorado que faço aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a temática é uma temática específica, uma manifestação de desestatização peculiar. Envolve a cessão onerosa do direito, digamos assim, de denominação de locais públicos, de bens públicos de uso comum ou mesmo de uso especial, em que, portanto, uma empresa privada atribui eventualmente o seu próprio nome como modo de divulgação e o faz mediante remuneração, ao invés de você ter simplesmente a utilização de um ônibus, por exemplo, com um painel de publicidade, você autoriza que um particular ponha o seu nome em um auditório, coisas que são típicas da atividade empresarial privada e que, especialmente nos Estados Unidos e em outros países, é muito comum e que é um modo de divulgação e de obtenção de remuneração. No Brasil, essa situação
efetivamente surgiu de um modo quase espontâneo, mas há um preconceito muito sério, muito grande, sobre o argumento de que, se eu tenho um bem de uso comum do povo, por exemplo, como seria possível que alguém obtivesse uma exploração rentável, muito embora isso não acarrete dano a ninguém. Ninguém deixa de ter direito a entrar numa praia porque está escrito lá numa placa, praia tal empresa, a qual mantém a praia e mantém todas as utilidades ali. Enfim, é uma questão bastante ideologizada, eu diria, e eu não vejo nenhum impedimento, tanto que eu escrevi esse artigo há muito tempo, não vejo nenhum impedimento, mas há um impedimento ideológico, mais do que um impedimento jurídico. Se você for tentar racionalizar isso em termos jurídicos, os argumentos são muito pobres. Eu acho que, especialmente no tocante a municípios, a autonomia federativa assegura a destinação, afinal, a escolha quanto ao destino do bem, porque faz parte do seu patrimônio, é titular, curador desse patrimônio, e eu não vejo impedimento a isso. Obviamente, entanto, é necessária uma disciplina legislativa sobre o assunto e uma regulação que seja satisfatória para evitar o argumento da violação à legalidade. De resto, eu não vejo nenhum tipo de impedimento a isso. Há uma tentativa em alguns locais, como você observou, de adequação a isso, mas eu espero que, com o passar do tempo, se torne algo mais difundido, mais comum, e permita o investimento privado em bens de interesse comum e em benefícios para a coletividade. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.